Bem-vindos a mais um Fun with Books. With Books. Na edição passada a gente se deu conta que não tinha ainda falado de nenhum autor brasileiro. Grave omissão. Até parece que a gente não lê autores brasileiros, mas isso não é verdade. Tá, tem até que admitir que devia ler mais, mas alguma coisa assim. Como a minha busca por livros é completamente aleatória, então eu leio autores de tudo quanto é lugar do mundo e, claro, muitos autores brasileiros. Então esse vai ser o nosso tópico de hoje, os autores brasileiros que nós andamos lendo este ano, né? Sim. Eu vou começar. Eu li bastante coisa do Moacir Scliar este ano. Eu adoro Moacir Scliar. Os livros dele são fantásticos e eu li 3 livros dele este ano e cada um deles foi diferente. Cada um deles trouxe uma coisa interessante, diferente, nova. Um deles é A Orelha de Van Gogh e é um livro de contos. Eu adoro os contos do Scliar. Tem conto de tudo quanto é tipo nesse livro. Tem contos engraçados, tem contos tristes, contos que fazem pensar. Eu recomendo muito A Orelha de Van Gogh. E é a primeira vez que a gente... não, tu falou de contos na edição passada também, né? Eu ia dizer que era a primeira vez, mas não. Eu falei. E eu também li um livro muito doido do Scliar chamado O Vendilhão do Templo. A história começa focando no vendilhão do templo que foi atacado por Jesus 2000 anos atrás. E é muito interessante uma coisa que ele faz. Às vezes ele pega alguns fatos bíblicos ou históricos e muda um pouco o enfoque, e isso é uma coisa muito Então, e essa história do vendilhão do templo é dividida em 3 partes. A primeira é sobre o vendilhão do templo, como ele viu aquela situação. Como ele morava, o que ele sonhava, como é que ele se tornou um vendilhão do templo e como ele lidou com ter a sua mesa derrubada. Eu nunca tinha nem pensado nisso. Eu acho que a maioria das pessoas também não. Então isso é uma coisa genial do Scliar. Tem um ponto de vista diferente de uma história que todo mundo já conhece. Exatamente, isso é muito brilhante. E a história tem mais 2 partes. Uma que tem a ver com o vendilhão do templo, tá? Mas de uma forma bem... não é de uma forma direta, tipo, não são os descendentes do vendilhão. Uma parte se passa daí aqui no Rio Grande do Sul, numa missão jesuítica, acho que uns 400 anos atrás, sobre um padre que chega aqui, tem que lidar com os índios e tal. E depois, no século XX, nesse local que um dia foi uma missão jesuítica, um jornalista meio fracassado. E essas 2 histórias seguintes fazem referência à história do vendilhão do templo. Então, é um livro maluco, é um livro fantástico. A prosa do Scliar é maravilhosa. Mas eu acho que o meu preferido deste ano foi, eu acho que o mais famoso dele também, que é A Guerra do Bonfim. Que é um livro bem curtinho, né? Sim, é um livro bem curtinho e... como é que eu vou dizer? Mas muito denso, clichê alert de novo, mas enfim. É um romance de formação. A história se passa... É a história de um garoto chamado Joel, que é criança nos anos 40 aqui em Porto Alegre. Ele mora no Bonfim, que é um bairro boêmio e um bairro judaico aqui da capital gaúcha, e mostra como ele e os amigos dele lidavam com várias coisas, com descobrir sexo, com brincadeira, e também como eles lidavam com as notícias da guerra na Europa. Esse livro, será que ele tem alguma coisa de autobiografia? Pois é, tem vários autores que escrevem sobre situações que eles viveram, mas não de uma forma, não é uma... de forma direta, não é o Scliar ali, mas é uma situação que deve ter sido semelhante à própria infância dele em Porto Alegre. Com certeza, o Scliar é um escritor judeu que cresceu em Porto Alegre, então provavelmente esses relatos
foram colhidos de vivências, né? Esse livro é muito bonito, foi a minha mãe que me emprestou e ela me entregou dizendo, bah, chorei. E eu chorei também lendo, então se vocês têm problema com chorar em público, não leiam este livro no ônibus, não leiam em público, porque ele é muito tocante e eu recomendo fortemente. Eu recomendo Scliar em geral, assim, mas eu acho que se alguém quer entrar em contato com esse autor, eu acho que Guerra do Bonfim é um bom começo. Um livro representativo da obra dele. Eu acho que é mais... Eu acho, tá? Posso estar falando besteira. Eu acho que é o mais famoso dele. Tem também o Centauro no Jardim, que faz tempo que eu li, que é bem realismo fantástico, eu acho, dá pra dizer. É um centauro, só que, na verdade, se tu for ver, não... É toda uma analogia também, judeus em Porto Alegre e tal... E é uma história linda. E o Scliar é o autor de um livro curtinho, magnífico, chamado Max e os Felinos. E um escritor, eu não me lembro se ele era americano, tá? Eu não li este livro. Mas um escritor leu este livro do Scliar. Como ele não devia ser uma pessoa com muita cultura, ele achou que o Scliar era um ninguém. E disse assim, pá, não, é uma ótima ideia, mas um escritor de verdade tem que escrever essa história. E escreveu A Vida de Pi, que virou um filme depois. É um plágio de uma história do Moacir Scliar. O Scliar, como um gentleman que ele era... Muito magnânimo. Uma alma iluminada, e eu tô falando isso muito sério, porque o cara era incrível. Deixou pra lá. Tipo, sabe, escreve. Faz um livro. Se eu não me engano, ele fez só um comentário de que ficou feliz de que a história dele serviu de inspiração. De inspiração para o filme. A gente viu o filme, né? O filme é muito bacana. É muito legal, tá? É uma história muito boa. Eu não quero denegrir o Ian Martel. Sim. Tá? Ótimo que tu lembrou. Ian Martel. Uhum. Ele com certeza tem os méritos dele como escritor, mas sim, tá? A história do Vida de Pi é a história do Max Felino... Com algumas mudanças. Com algumas mudanças. Max e os Felinos não é apenas incrível. Uma inspiração e vamos fazer algo parecido. Não. É uma cópia. É um plágio. Tá, ele muda o cenário e tal, mas... e eu também li este ano... Daí, falando em biografia, eu li uma... Não é uma biografia, é uma memória do Rubem Alves. Sim, falou muito bem. O Rubem... Se alguém não leu ainda Rubem Alves, faça esse favor a si mesmo. Né? A escrita do Rubem Alves, ela é poética. A gente já falou isso de outros escritores, mas ele te envolve de uma maneira gostosa. É tipo assim, tu tomar um chá quentinho num dia de chuva. Maravilha. Né? Com um cobertor em volta e os gatos andando pela casa. Ele é um autor que te faz pensar, tá? Ele levanta uma série de questões interessantes, mas ele não escreve de uma forma combativa. Ele é doce com o leitor, ele é doce com a vida. Rubem Alves é uma experiência que eu acho que quem gosta de ler deveria buscar. Este ano eu li O Velho que Acordou o Menino dele. São as memórias de infância. É um livro lindíssimo, é um livro gostoso, é um livro que faz bem, é um livro assim, exatamente isso, um chá quentinho num dia de chuva. Então, literatura brasileira é uma coisa muito ampla, tá? E a gente lê autores brasileiros o tempo todo, então pra não parecer que pra gente falar de autores brasileiros, né? A nossa ideia foi falar do que a gente leu este ano, até agora. Então, o que eu li de autor brasileiro e recomendo fortemente foi Moacir Scliar e Rubem Alves. E se alguém quer começar a ler Moacir Scliar, por favor, Guerra do Bonfim. Ok. Eu li esse ano 2 autores brasileiros, bem menos famosos e conhecidos do que o Moacir Scliar e o Rubem Alves. O primeiro deles foi, não mas de novo, uma trilogia de livros do P.J. Pereira. A trilogia toda ela é intitulada Deuses de Dois Mundos. São 3 livros. O livro... Depois tu põe escrito aí. O segundo é o livro da traição, o terceiro é o livro da morte, o livro do silêncio, o livro da traição
e o Livro da Morte, tá? É uma obra muito interessante porque é uma história épica baseada no mundo Yorubá. Explica pro pessoal que talvez esteja um pouco por fora. Os Yorubás são povos africanos que vieram escravizados para o Brasil e trouxeram muito da cultura que hoje a gente interpreta como cultura tradicional afro-brasileira, é cultura Yorubá. Né? É um povo com o qual a gente tem, na verdade, uma ligação cultural muito forte, mas de que é muito, muito raro a gente ver alguma coisa desse material original na literatura brasileira ou na produção cultural brasileira em geral. Sim. Né? E o PJ Pereira, né, faz um pouco desse resgate e traz uma história iorubá, uma história de lendas iorubás. Ele usa uma história de formação dos orixás no livro, no romance. E sobre o que é esse romance? Ele é dividido em duas partes. Tá? Nós temos um personagem principal, o Newton, né, o Neil, como ele é chamado ao longo da história, que ele começa a ter contatos com o outro mundo. Ele começa a receber santo e outras coisas dessas, sendo que, na verdade, ele era uma pessoa dessas bem céticas, que nunca acreditou em nada. Ele é jornalista, cafajeste, enfim, tá? Um tipo de pessoa que não daria nenhum crédito a esse tipo de relato, mas isso começa a acontecer com ele e ele vai querendo descobrir mais, querendo saber mais sobre esse mundo dos orixás. Ao mesmo tempo, o livro conta uma história que é, na verdade, uma história de origem dos orixás, né, com os nomes que provavelmente muita gente já deve ter ouvido, como Yansan, Xangô, Babalaô, não como orixás de fato ainda, mas como pessoas no Aie, né, na outra terra, passando por uma aventura. Né? Nós temos as Yami ou Chorongá, que são meio que as bruxas do mal da história, sequestram os príncipes do destino, que são os príncipes responsáveis por comandar, por interpretar o destino, e que de fato, na cultura iorubá, são os príncipes do destino que informam os babalaôs quando eles jogam búzios ou outros tipos de coisa. Com o sequestro dos príncipes dos destinos, os babalaôs ficam em silêncio, por isso o livro do silêncio, e eles não conseguem mais interpretar o que vai acontecer. Por isso, um dos orixás tenta juntar novos príncipes dos destinos para cumprir o papel desse pessoal que foi sequestrado enquanto eles não são resgatados. E o Neil, na verdade, ele é uma dessas pessoas. Então, a história ela acontece fora do tempo, ela acontece ao mesmo tempo que acontece num passado distante, por assim dizer. Passado mítico. Um passado mítico, de fato. Ela acontece ao mesmo tempo nos dias atuais, com a história do Neil. Não é... É bem o que eu falei, ela é fora do tempo, ela não é nem dizer que foi um passado e é um futuro, porque a ideia toda, de novo, é coisa da cultura iorubá, que o tempo ele anda em círculos, tudo se repete, então, de certa forma, esse passado mítico, ele é, na verdade, também o presente. É muito, muito interessante o livro. Ele tem suas falhas, ou melhor, não sei nem se é uma falha do livro ou se é uma preferência minha que está crescendo. Em um outro episódio eu vou falar sobre isso. Mas a relatividade moral do personagem principal do livro me incomodou muito. Eu simplesmente não tenho mais paciência para esse tipo de personagem que na verdade é um cafajeste, é um escroto, é um cara que anti-herói. É um anti-herói da história. É o tipo de coisa que talvez eu já tenha gostado, mas hoje eu não tolero mais, a não ser que seja feito com muita maestria, e o PJ Pereira que me desculpe, mas ele não teve essa maestria. De novo, sem querer criticar muito o livro, porque o livro, na verdade, é excelente, é uma leitura que vale muito a pena ler. Primeiro, porque é um contato muito interessante com a cultura iorubá, principalmente para quem não teve, para quem conhece muito pouco disso aí, pode servir como uma ótima introdução. Aqui e ali, claro, tu não pode tomar tudo que é descrito no livro de fato como histórico ou como representativo da cultura iorubá atual. No entanto, o autor, sim, ele fez um trabalho de pesquisa interessante, muita coisa ali tem informação boa que vai te trazer mais conhecimento, que vai abrir mais a tua cabeça a respeito dessa parte da nossa cultura que hoje é tão prejudicada. No pós-fácil do primeiro livro, o PJ Pereira, o autor, ele mesmo fala de que durante a escrita do primeiro livro dele e em seguida,
ele aprendeu muito com os próprios preconceitos dele. Ele teve que enfrentar os preconceitos que ele tinha à medida que ele ia fazendo a pesquisa para escrever o livro. Ele reconheceu o quão prejudicado ele era e que como escrever o livro abriu a cabeça dele, e eu acho que a mesma coisa pode acontecer com quem lê esse livro. Pode ler isso e realmente ter uma visão um pouco mais aberta da cultura iorubá, da cultura negra brasileira. Tu disse que ia falar sobre 2 livros. Na verdade, falou sobre 3, uma trilogia. Pode contar como uma história só. Qual é o outro? O outro é o Rio, Zona de Guerra, do Léo Lopes. Ele é jornalista e advogado. Enfim, ele tem formação em comunicação social e direito. Carioca, morou um tempo em Brasília, voltou para o Rio. E ele conta que durante essa vivência, tanto na infância, depois voltando para Rio de Janeiro, uma da coisa que marcou muito a vida dele foi a desigualdade social no Rio de Janeiro. Ele morava na Barra da Tijuca, tinha amigos em Jacarepaguá, e ele viu o quão diferente, na verdade, é essa vida. O quão Rio de Janeiro, na verdade, são 2 cidades. E isso inspirou ele para escrever o livro Rio, Zona de Guerra, que é um livro que se passa num futuro não especificado, mas não muito distante dos dias atuais, onde o abismo social no Rio de Janeiro foi tão grande que, de fato, ele se dividiu em 2 cidades. Com uma cidade mais rica levantando muros e se isolando do resto da escória do Rio de Janeiro. É um futuro meio clássico na ficção científica, que é aquele futuro distópico comandado por corporações, né? A vida dentro dos muros, ela praticamente não tem mais governo público, ela apenas são condomínios fechados que provêm segurança particular, que provêm trabalho, provêm tudo aquilo, mas claro, só para quem tem dinheiro para pagar aquilo. Senão tu está fora do Estado. Senão tu está fora do Estado. E a vida fora do muro, que é completamente desregulada, completamente abandonada. Não há nenhum serviço público, não há nada, há apenas realmente guerra fora dos muros. O Léo Lopes, ele faz uma coisa magistral, que é juntar esse tema de ficção científica, de um futuro distópico, comandado por corporações e todo esse tipo de tema, contando, na verdade, o que é uma história clássica policial, o que é uma história noir. Em sua essência, o Rio, Zona de Guerra, ele é um whodunit, que ele é um livro de mistério policial. O molde dele é igual para quem leu, sei lá, os livros de mistério italianos. É o mesmo molde, é o mesmo tipo de história, e o Léo Lopes escreve isso com maestria. Ele é um livro muito original, não é, mas ele é um livro escrito com muita competência. Ele realmente pega esses temas clássicos dos moldes que ele escolheu, que é o clássico policial, o whodunit, que é a ficção científica, e ele junta essas 2 coisas e faz isso de forma excelente. Não que essa própria mistura de policial e ficção científica seja única também desse autor. Para citar um outro autor que faz isso, é o próprio Asimov. As histórias mais conhecidas do Asimov, que é a trilogia dos robôs, ela é exatamente isso. Ela é uma história de ficção científica com fundo policial. E o Léo Lopes com certeza deve ter lido Asimov, com certeza ele pegou isso aí, mas recomendo muito o livro, realmente vale a pena ler, porque ele é muito bem escrito e traz reflexões interessantes sobre o nosso cotidiano hoje, sobre o nosso problema de desigualdade social. O nosso tópico aqui são autores brasileiros, mas o que tu falou sobre o Rio, Zona de Guerra, fez eu lembrar de um livro que eu li este ano também. Tu me deu de aniversário, eu que escolhi, tu me deu. Não é um autor brasileiro, mas passa aqui no Brasil. Eu acho que a gente poderia finalizar com ele. Eu não lembro o nome do autor, tá? O Marcos vai colocar aqui. Esse autor é angolano, ele viveu um tempo no Brasil, ele viveu um tempo na Europa, então a história dele... O nome do livro é O Dia em que Zumbi Tomou o Rio. E ele também traz uma série de reflexões sobre a sociedade brasileira, mas é um livro muito divertido. O personagem principal é um jornalista angolano, ele é homossexual, ele é anão,
é a pessoa mais bem resolvida do livro, e ele vem pra cá pra fugir de todas as memórias de guerra. Ele era um jornalista muito competente, ele não escondia as coisas, e isso trouxe muitos problemas pra ele em Angola. Ele veio pro Rio pra trabalhar aqui como jornalista e acaba reencontrando alguns figurões da guerra aqui. E esses figurões estão fazendo a vida aqui, vendendo armas para os traficantes. E é eu não chamaria de uma distopia, mas é quase isso. E eu recomendo, é um livro muito maluco, é um livro diferente, ele traz algumas relações nossas sobre as quais a gente não pensa muito. E o jeito que ele escreve é muito divertido, é muito legal. Eu recomendo também, não é um autor brasileiro, mas é um livro que se passa aqui no Brasil e tem a ver com a nossa cultura, com as nossas relações. Eu acho que é isso por hoje. Eu acho que era isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado das dicas de leitura e compartilhem também qualquer uma que vocês tiverem. Obrigado, até mais.